Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian, Rudolf, Guilherme na mesa. Tudo bem, gente? E aí, tudo bom, Guilherme? Tudo ótimo. E aí, quem que a gente vai fazer o bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com Antônio Russo Filho, que é aposentado como fiscal da Receita Federal, mas hoje ele é consultor aduaneiro especialista em OEA e também em alfandegamento de terminais portuários por todo o Brasil. Além disso, ele também é empreendedor e ele é dono da Russo Consultoria em Segurança Aduaneira. Tudo bom, seu Russo? Tudo bem, boa tarde. Seja boa tarde, muito Ruda. bem-vindo, né? Boa tarde, Jean, boa tarde, Guilherme. Bom, Sim. Espero corresponder aí às expectativas. Vamos falar sobre o que a gente conhece. Tá certo. Para começar, né? Nós conhecemos o senhor já há bastante tempo, né? Inclusive admiramos muito o senhor. Como começou sua jornada? Olha, para ser sincero, como eu entrei na Receita Federal, se você quer começar por aí, né? Isso. Que eu sou fiscal aposentado. Isso em 1980, eu queria sair de São Paulo e a oportunidade que me surgiu foi um concurso público onde a gente poderia ir para qualquer lugar do Brasil, que era o concurso da Receita Federal. E, graças a Deus, eu passei no concurso e optei por ir para Manaus. Então, fiquei trabalhando em Manaus quase 8 anos. Gostei da cidade. E foi opção, o senhor Foi que por opção, decidiu- foi por opção. Saí de São Paulo para ir para Manaus. É. Foi? E também a maioria dos colegas com 6 meses já saía de Manaus para voltar para suas origens, porque era permitido. Ah, Mas eu, por opção, quis continuar em Manaus, porque eu gostei da cidade e gostei do trabalho. E uma das razões que me levaram a optar por Manaus é porque desde que eu entrei no concurso, eu queria trabalhar na área de comércio exterior. Então, como concurso para fiscal da Receita Federal poderia incluir tanto as áreas de tributos internos quanto as áreas de comércio exterior, para garantir que eu não iria trabalhar com tributos internos, eu falei, a minha opção é Manaus, porque Manaus era o auge da Zona Franca e todo mundo que ia para lá ia trabalhar em comércio exterior. então você já tinha essa ideia. Tinha. Ah, legal. É bom. E interessante que na época que eu entrei na Receita, a gente passava por um treinamento antes de assumir o serviço, um treinamento de 6 meses em Brasília, com um intervalo no 3º mês, que era para a gente, né, conhecer, por acaso, se a gente estava optando para ir para algum outro lugar, a gente poderia conhecer ou voltar para conviver com a família por 15 dias para depois voltar para Brasília, ou ir conhecer o lugar que você quisesse. E aí eu aproveitei os 15 dias, fui para Manaus para ver se era aquilo mesmo que eu ia querer. Quando voltei, eu optei por Manaus e fui, gostei da cidade, fiquei trabalhando lá. Com a segunda opção, né, não era imediata, mas eu já fui pensando em um dia voltar para Santos, porque eu não queria mais ficar na cidade de São Paulo, por causa de trânsito, etc., né? Então eu queria também um lugar mais calmo. E na ocasião, meus pais eram vivos e moravam em São Vicente. Eu falei, não, eu vou voltar, quando eu sair de Manaus, eu quero ir para Santos. Então, são dois polos mesmo, você foi Sim. convencido mesmo, porque são dois polos de comércio exterior mesmo, Sim. né? Zona Franca de Manaus E Santos e também. Santos, é o Porto de então, Santos, né? Eu estava garantido que eu iria continuar na área de comércio exterior. Né? Então, eu me apaixonei pela área, né? Mesmo até hoje. Tanto é que eu me aposentei e continuei trabalhando na área vinculada ao comércio exterior. E o senhor trabalhou como fiscal até... Durante 33 anos, até 2014. Aí em 2014, quando eu me aposentei, eu já tirei 30 dias de aposentadoria e já abri minha empresa e comecei a trabalhar direto. Ah, não fez um ano sabático, então só foi 30 dias. Quem sabe algum dia eu tire esse ano sabático. Até agora não passa na minha cabeça esse ano sabático, não. É isso que eu ia comentar, né? Assim, 30 dias de férias para depois, como empreendedor, é difícil pegar. Daí não teve mais férias, né? Mas, mesmo enquanto eu estava na ativa, eu já falava, eu não vou me aposentar para ser fiscal de praia. Morando em Santos, não. Eu quero trabalhar porque eu acho que eu só vou trabalhar quando morrer ou se acontecer alguma coisa imprevista. Senão, eu vou continuar trabalhando. Então você gosta mesmo, né? Porque igual, você já optou Sim. logo no início comércio exterior.
agora, depois de aposentado, você abriu uma empresa Você de pode se consultoria. chamar de um vírus, esse vírus me atacou. O comércio exterior me atacou e eu não quero antídoto. O que te chamou a atenção no comércio exterior, assim? Eu acho que desde a infância, esse negócio de, né, vários países, vários, né, produtos, peculiaridades, transações internacionais, tudo isso me atraiu, né? Então, até hoje, isso continua me atraindo. Hoje, com um foco um pouco mais diferenciado. Hoje, eu acredito que, né, qualquer país, para se desenvolver, ele depende muito mais de exportação, porque com isso ele traz riquezas além daquilo que já tem no seu território, né? Então, quando você exporta, tem que ser pago por isso. Então, quem exporta mais e importa menos, acaba trazendo riqueza para o seu PIB, né? Aumentando né, o bem-estar daquela sociedade, se ela tiver sempre com uma balança comercial positiva. Então, isso significa que está cada vez entrando mais riqueza nesse país. E o Brasil é mais forte na exportação, né? Ou não? Sim, sim. Há muitos anos o Brasil tem superávit da exportação em relação à importação, tá? E eu acho que isso foi até o motor de desenvolvimento chinês, né? Então, que é exemplo melhor que desenvolvimento do que a China, baseado sempre em exportação. É verdade. Eu vi que você também estudou economia. Sim. Economia, o que vai? Relaciona, assim, a economia com o comércio exterior? Aqui, assim. Eu acho que economia é assim. Antes de eu entrar na Receita Federal, eu trabalhei em banco, tá? E no banco eu fui porque eu estava estudando, né, engenharia. E aí fui trabalhar no banco numa área de análise econômico-financeira. Aí o banco me propôs, como eu era o chefe do setor, o banco me propôs, pô, você está na área de, né, análise econômico-financeira. Então, seria bom você, né, estudar essa área. E na ocasião, eu tranquei engenharia e passei a estudar economia, inclusive com subsídio do banco, e aí me formei em economia. E depois disso, já como fiscal, aí eu fiz direito. E aí voltei e fiz pós-graduação em engenharia de automação na USP, quando eu já estava aqui. Olha, legal. Estudou bastante, né? É outra coisa que eu gosto, só que hoje em dia não estou mais, né, estudando como antes, mas a minha última faculdade eu terminei com mais de 50 anos. Olha. Mas é É igual, eu comecei agora uma faculdade, né? O ano passado eu comecei Ótimo. para investigação forense. Sim, ótimo. Mas eu quero infiltrar mais na área de Sim. informática também, tudo na área cibernética. Mas é bem... É isso aí. Eu acho que o cérebro é igual qualquer músculo, né? Se você não exercitar, ele começa a falhar. Então, se tem uma coisa que eu tenho receio, é de um dia ter, né, um alemão do meu lado. Então, eu não quero isso. Tem que manter o cérebro trabalhando. Tá? Sim, sim. E nada mais melhor do que estudar, né? Para Sim, manter sim. ele ativo. Só vale dizer que foi uma piada, né? Não tenho nada contra os alemães. Falando de uma doença. O senhor falou que começou, então, praticamente assim, desde 1980, é isso? Sim. E mudou muita coisa do comércio exterior? Muito, muito. Primeiro, assim, quando eu entrei na Receita, né, em 81, ainda estava no auge da Zona Franca de Manaus, porque as importações no Brasil eram proibidas. Você não podia importar. Então, você queria um aparelho de som melhor importado, você tinha que viajar para Manaus para comprar na Zona Franca. E aí tinha uma cota permitido para você trazer de importados, né? A grande maioria dos produtos não era permitido a importação. E isso, né, demorou bastante tempo até que o Brasil começou a liberar para importação de bens. Tá? Mas tinha um De motivo, consumo. assim, na época? Porque não importava? Era só... Era decisão política política. para tentar incentivar a indústria nacional. Né? A própria Zona Franca de Manaus, a intenção era essa. Era um local onde as indústrias se estabeleciam para produzir com insumos importados. A grande maioria começou, digamos assim, era mais uma montagem.
né? Os televisores, aparelhos de videocassete, as peças vinham prontas e lá em Manaus, na indústria, era mais ou menos a juntada das peças. E o programa previa, né, controlado pela Suframa, previa um índice de nacionalização e a cada ano a empresa tinha que aumentar esse índice. Então começava a produzir as peças aqui no Brasil. Tá? É um mecanismo que funciona até hoje e aí já foi renovado, vai prorrogar. Hoje em dia, a Zona Franca de Manaus já não é mais aquela zona de comércio de produtos acabados, que você vai lá para comprar alguma coisa mais barata do que aqui, mas continua sendo um polo industrial importante, onde lá ainda continua as empresas importando com redução de tributos para produzir produtos para ser depois nacionalizados, que é a venda para o restante do país. E exportação também. Então o intuito foi, por exemplo, eles foram que o Brasil criasse as próprias peças, é isso? Manufaturasse as próprias peças para ser nacionalizado. O objetivo da Zona Zona Franca era duplo, né? Primeiro era aumentar a população amazonense, né? Cuidar mais da Amazônia, estar mais presente naquela região que era muito pouco desenvolvida. A cidade era muito, né, focada dentro de uma floresta, né, sem aquela pujança que hoje tem. Hoje Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes, ela é uma grande metrópole, né, autossuficiente, né? Naquela época tudo tinha que vir de fora, a cidade ainda era bastante pequena. O que justificou a criação da Zona Franca foi o desenvolvimento da Amazônia e baseado sempre na industrialização do Brasil, permitindo, né, essa isenção de tributos para levar a economia, levar a população para aquela região. Eu sempre pensava que era só por causa dos impostos, que era livre de imposto, ou era redução de impostos, tudo. Eu pensei que era isso para ir para lá, né, as coisas. Eram as duas coisas. Você não adianta, né? Porque quando você leva a indústria para lá, a indústria precisava de mão de obra. Então, no começo, a indústria ia para lá e tinha, né, 80% dos seus funcionários vinham do sul e sudeste para trabalhar. Hoje em dia não, já tem universidades, tem, né, o desenvolvimento regional e o emprego levou gente a se estabelecer em Manaus. Hoje em dia não é como era no tempo que eu cheguei lá, né? Tá certo. Local bem próspero, né? Uma pergunta. Quando você veio para Santos, você já não era mais fiscal? Não, ainda era fiscal. Era ainda fiscal. Qual a diferença, assim, mais impactante, de trabalhar lá em Manaus e trabalhar aqui no Porto de Santos? Na área de comércio exterior, a diferença é que a atividade aduaneira em Manaus está vinculada à isenção para a industrialização e depois à nacionalização. O produto vir para o restante do território nacional. E aqui em Santos, até porque a política, né, de permissão de importação mudou bastante. Quando eu cheguei aqui já era, né, a importação já era permitida para tudo. Começou com a importação de carros, inclusive, prontos, né, aqueles carros, né, russos, aqueles Lada, né? Que foi o primeiro carro a ser importado pelo Brasil. Então, aqui já era o trabalho já era focado para uma importação pura e simples para consumo. Tá? Então, lá em Manaus, a diferença é que era importação como insumo para venda depois no território nacional, e aqui em Santos, o comércio exterior já é para uma importação para consumo dentro do território brasileiro, desde que chega. Tá. E mudou muita coisa, né? Assim, da fiscalização por causa da tecnologia e tudo mais. A forma isso é uma longa história. Né? Quando eu comecei a trabalhar, o fiscal recebia um processo de importação em papel. Né? Então, era uma pastinha embaixo do braço
E o fiscal tinha que analisar todos os documentos, carimbar um monte de coisa, totalmente diferente. E Depois, tinha a que andar partir- pelo porto também, tudo. Sim, porque isso já é porque sempre a Receita Federal teve uma carência de mão de obra fiscal, né? Então, a gente, né, aqui em Santos, um fiscal cuidava, às vezes, de 2 ou 3 recintos, armazéns, um próximo do outro. Então, ele tinha que ir, né? Ir de um para outro. Não tinha gente suficiente para colocar em todos os recintos, né? Hoje em dia, eu não sei exatamente quantos recintos alfandegados tem aqui em Santos, mas você tem aqui, né, entre recintos alfandegados e Redex, mais de 30. Acho que uns 40 locais onde o fiscal deveria trabalhar. E, se não me engano, hoje na Receita Federal não chega a 100 fiscais aqui em Santos, né? Então não tem Nossa. como atender isso tudo. A mão de obra então é pouca. Então, Sim, eu acho que se não fosse o advento do Siscomex, da informatização, hoje em dia você faz conferência da mercadoria por vídeo, né? Por sistema de câmeras, o fiscal não precisa ir presencialmente. Agora é 100% por vídeo? Sempre? Ou não? Às vezes o fiscal tem que ir no local. Às vezes tem que ir, mas é a exceção. Aham. Né? A maioria é por... A maioria é por videoconferência. Você pega um celular, uma câmera, né, e você mostra o que quiser, o fiscal consegue ver à distância a operação de retirada de carga, de colocar a carga dentro de um container, tudo isso pode ser feito por câmera. Ainda é um recurso que permite gravação para futura confirmação. Então, a tecnologia ajudou e tanto a velocidade quanto a qualidade dessas conferências, né? o Siscomex se iniciou há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. A declaração de importação ela começou a ser de forma eletrônica em 97. 97. É 20 Que era poucos anos aquele... atrás. Era o... Qual é o nome do... Não, Não era nem existe o... Siscomex, Não, é existe o Rempac, eu Rempac, acho, né? não, aí o Tem Rempac, não, é vários, assim, é o Siscomex, Já era aí Siscomex, a conexão, é que não, tinham então, vários mas era a modos, né? conexão. Ah, A tá. conexão sim, a que era o forma- Rempac, Isso, X25. Isso aí já é de TI. Isso aí vocês dominam muito mais do que eu. Aí tinha isso daí, era a conexão pro Siscomex. Pra se O que eu conectar no sei é que assim, a gente Siscomex. trabalhava em uma estação fixa, só tinha o monitor e o teclado, né? A gente não tinha nenhuma CPU, nem nada disso. Era... aí Pra tinha poder uma acessar. central, era uma coisa assim meio... né? A tela era uma cara... A gente chamava de... Oi, desculpa. Era uma cara preta, né? Era as letrinhas em verde, a tela em fundo preto. Aquele fósforo verde ainda, né? Então... Aí depois alguns tinham era laranja, às vezes. Então, Mas cresceu bastante. O Siscomex evoluiu também bastante. Sim, Né? Evoluiu bastante. E é um projeto que continua evoluindo. Então, isso é uma tendência, porque se não tivesse isso, eu não sei como é que teria sido a fiscalização, porque o comércio exterior tem evoluído, a quantidade de despachos é muito grande e não teria como atender se não fosse com o uso de tecnologia. Hoje em dia, um fiscal em um local consegue, né, ver vários locais para fazer conferência. A conferência da qualidade dos documentos também já é feita por parâmetros em sistema. Então, né, não tem mais aquele trabalho manual. Aquela papelada, né? Que Aquela tinha papelada. Né? Nós tínhamos que ficar Datilografia, né? controlando, né? Você tinha direito a importar 1000 unidades. E aí tinha uma autorização e a gente, como fiscal, tinha que ficar controlando. Das 1000 você importou 100, sobrou 900. Tinha um controle que a gente fazia. Era um Manual carimbo, mesmo. era um carimbo no verso da declaração para mostrar se você ainda tinha saldo. mudou Pra você ter uma bastante. ideia. Ficaria inviável hoje em dia. E hoje o senhor, grande parte da sua consultoria é sobre o OEA também, é isso? Olha, Esse programa OEA, eu tive a graça de participar das equipes
É Alexa. É, o sistema aqui. Né? Essa daí é a Siri. Acontece comigo também. Tá falando aqui. Deixa seu rosto falar. Ela quer participar, né? Quer participar aqui, né? Ela quer responder? Porque a Alexa a gente pergunta, ela responde. Também não pode falar isso, que de repente ela acorda aí, né? Mas eu tava falando Do EA. da minha participação no desenvolvimento do programa OEA. Tá? Então, antes de me aposentar, eu fiz parte da equipe que montou o programa no brasileiro aqui, para ser implantado no Brasil. Então, baseado no conhecimento que nós tivemos dos programas de outros países, a Organização Mundial das Aduanas, que centraliza todo o conhecimento aduaneiro, né? São 187 países que são signatários desse organismo internacional focado para as atividades aduaneiras. Lá que foi, né, criado as diretrizes para esse programa, e nós implantamos aqui no Brasil um programa, o Operador Econômico Autorizado. Eu considero que, se não é o melhor, é um dos melhores do mundo, tá? Bastante cauteloso, com muito critério, mas bastante abrangente. E uma coisa importante é que o programa brasileiro, ele é voltado para toda a cadeia logística de comércio exterior, independentemente do tamanho. Porque houveram programas anteriores no Brasil, como era o caso do Linha Azul, por exemplo, na importação. Isso, eu ia questionar isso. Eu estava conversando com um cliente nosso, despachante aduaneiro, e ele mencionou sobre o Linha Azul. Sim, o Linha Azul é um precedente do OEA, que dependia da empresa ter um patrimônio, né? Então, era focado mais para as grandes empresas importadoras. Tá? É como se fosse um ISO. Era um atestado de conformidade, que aquela empresa seria de baixo risco, e aí ela não estaria submetida ao mesmo grau de inspeção de carga se ela não apresentasse todas essas comprovações de que vem agindo durante o tempo dentro de uma normalidade aduaneira. Tá? O programa OEA também, né, é semelhante a isso, só que não tem limitação de tamanho da empresa. Então, uma pequena importadora, exportadora, pode participar do programa. E mais, não é só focado para importador e exportador. Toda a cadeia logística do comércio internacional pode se candidatar, né, se adequar, desde que atenda determinados requisitos, a ser um operador econômico autorizado, que é um interveniente considerado de baixo risco para fins de fiscalização por parte da Receita Federal. Então, o benefício para uma transportadora ter o EA é que, no caso, para fiscalização, essas coisas, já é mais seguro, é isso? Ele tem que provar que ele é um interveniente que oferece segurança. No caso, deixa eu explicar um pouquinho sobre o programa, porque senão a gente fica falando, senão gerar muitas perguntas. O Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado tem duas modalidades de certificação. A certificação é esse certificado dado pela Receita Federal, formalmente dizendo: você, empresa tal, é um operador econômico autorizado. Agora, existem duas modalidades de certificação. Uma chamada de conformidade. Esse certificado conformidade, ele é específico para a empresa que trabalha com importação ou exportação. E ele diz, o que ele foca é a qualidade do despacho aduaneiro. Então, significa que você é uma empresa que declara corretamente, classifica corretamente, paga os tributos corretamente. Tá? E tem uma outra modalidade de certificação que é chamada de OEA Segurança. O OEA Segurança é para oferecer garantia daquele fluxo de comércio exterior de que aquela carga não sofreu violação, que é uma carga que ela está, né, confirmada, ela não foi utilizada
de uma forma ilícita, porque hoje em dia, principalmente o tráfico de drogas, ele se vale de uma carga lícita dentro de um container, por exemplo, e lá ele coloca, né, substitui ou adiciona uma droga lá dentro, que é o que você vê de vez em quando, notícia na televisão, que a Receita apreendeu Tantos X containers, toneladas né? dentro dos containers e que o exportador não tinha nada a ver com isso. Tá? Ele estava exportando café e, de repente, apareceu dentro do container dele, né, algumas mochilas com droga ou um saco de café substituído por um saco de cocaína. Né? Então, o foco do OEA Segurança é tentar garantir que isso não aconteça. Como é que a Receita, né, inteligentemente faz essa certificação? Ela credencia toda a cadeia logística. Então, o transportador que pega esse container para carregar, ele tem que tomar esse cuidado, porque durante o trânsito, esse container pode ser violado e colocado a droga lá dentro. O recinto armazenador também tem que tomar esse cuidado, porque às vezes essa contaminação Pode ser acontece lá dentro do recinto. no armazém, né? Coisa assim. Pode. Pode ser também no exportador. O exportador também é passível de receber o certificado de OEA Segurança, porque ele também tem que tomar cuidado na hora de colocar a carga dentro do container quando ele está fazendo isso na planta. Ou então, se ele utiliza da cadeia logística, ele manda a carga dele para um local onde vai ser colocado dentro do container, por exemplo, um Redex, ele tem que saber que esse Redex vai tomar o cuidado de não contaminar a carga dele. Tá? Então, todos esses intervenientes podem ser operador econômico autorizado. Outro interveniente que parece meio, né, fora dessa atividade, porque ele não tem muitas vezes acesso direto à carga, é o agente de cargas. Tá? O agente de carga, ele cuida da contratação dessa logística. Então, ele fica responsável indiretamente por quem ele contrata. É por isso que ele também é passível de certificação. E mesmo no OEA Segurança, tem uma parte que a gente chama de informações aduaneiras fidedignas. Né? Mais ou menos é o mesmo de conformidade. Porque ele é um interveniente que age também no Siscomex, ele prepara também os despachos, né? Ele prepara uma declaração de trânsito aduaneiro, ele se envolve com a documentação necessária. E na documentação tem, às vezes, informações, os dados que interessam ao tráfego. Então, você pode, por exemplo, estar trabalhando na agência marítima, emitindo um conhecimento de transporte, né? E você tem a informação que é, por exemplo, o número do container, o número do lacre, para onde ele vai. Essa informação é interessante para aquela, né, que queira contaminar a carga. Então, por isso é que esses outros intervenientes também são chamados para o programa para colaborarem com a segurança do fluxo. Então, geralmente, uma empresa que tem... Uma empresa sempre vai buscar quem tem esse Um exportador. certificado OEA, por causa de todo esse controle. igual Né? você falou, tocou em um ponto que é um dos requisitos para a empresa se tornar um operador econômico autorizado. Ela tem que saber quem são os seus parceiros comerciais. Tá? Então, quando ela vai contratar um parceiro comercial, ela tem que saber se esse parceiro comercial é confiável. Qual que é a melhor forma? É ela contratar parceiros que sejam certificados pela Receita. Tá? Então, a Receita incentiva de uma maneira indireta a que ele chame os seus parceiros comerciais e os convença a entrar no programa da Receita. Tá? Bacana Tá. isso. Então, por exemplo, um exportador que ele não carrega na planta dele, ele vai para um armazém ou para um Redex. Sim. Obrigatoriamente esse Redex, esse armazém tem que ser OEA para ele poder É boa ser essa OEA? sua pergunta, que vai me dar a oportunidade de dizer mais das características do programa. Esse programa, ele é voluntário, tá? Então, você não é obrigado a ser,
né, um operador econômico autorizado. Mas, se você estiver trabalhando com quem é operador econômico autorizado, eu te dou o benefício, né, de creditar a sua cadeia. Tá? Entendi. Então, é uma forma, não é de eu obrigar, é uma forma de convencer. Tá? É bem. É porque assim, você sendo OEA, eu acho que dá mais credibilidade. Acho que até pro consumidor final ou para a fábrica que vai receber aquela mercadoria, fala, pô, essa empresa é OEA. Sim. Então eu tenho a garantia de qualidade. Sim. E esse é um programa internacional. Então, existe o que a gente chama de acordo de reconhecimento mútuo. Acordo de reconhecimento mútuo são duas aduanas ou um grupo de aduanas de países, né, que conhecem o programa um do outro e acreditam também o seu programa. Então, por exemplo, Estados Unidos e Brasil têm acordo de reconhecimento mútuo. Então, uma empresa exportadora brasileira que seja OEA, a Receita Federal comunica à CBP, né, que é a aduana americana, de que essa empresa é um operador econômico autorizado. Então, a aduana americana já vê essa importação com outros olhos. Já é considerado de baixo risco. Entendi. Então, o grande benefício é, se ele for um operador econômico autorizado aqui, mandando a carga para os Estados Unidos, o risco de lá nos Estados Unidos a carga dele ser selecionada para uma conferência física e lá, por exemplo, se a CBP mandar escanear, isso é pago. Me parece que coisa de $800 para passar no scanner. Tá? Nossa. Então, né? Então ele já começa a ter vantagens financeiras também, Aí. além da credibilidade. Então, um importador americano, um comprador americano, ele vem no Brasil, aí tem lá duas empresas querendo vender a mesma coisa para ele. Uma delas é a OEA, a outra não é. É óbvio que ele vai procurar. É óbvio que ele vai comprar aquela do OEA. Mesmo que o preço seja um pouquinho maior, ainda pode compensar. Né? Sim, sim. Então, Por N coisas. essas são as vantagens de você ser um operador econômico autorizado. Muitas vezes não é mensurável. A Receita não dá nenhuma redução de imposto. Ela Mas só ela dá dá facilidade, né? a facilitação, a agilização. E às vezes Porque isso é você não um cai no baita canal vermelho. diferencial, Isso né? daí é. Oi. Ah. Não, e isso às vezes se reflete no caixa, né? Porque se você tiver que esperar 2, 3 dias para retirar uma carga, você está pagando uma armazenagem maior. Eu vou fazer uma outra pergunta sobre aquela cadeia logística, Eu mas também antes, tenho outra pergunta também. mas antes disso tem o merchandising, né? Tem que Sim, isso é Aqui, né? importante. Nós da Hora do Pod estamos sendo patrocinados pela Bendito Café, uma cafeteria de cafés especiais que você encontra aqui no centro de Santos, na Rua Amador Bueno 180 ou através da loja virtual www.benditocafesantos.com.br. Isso Vai aí. lá aí, pessoal. Ó, seu Russo, inclusive, a Bendito Café tem um presente aí pro senhor. Muito obrigado. Eles têm o Mermu de café lá, seu Russo. Eles têm o Mermu de café igual esse daqui, ó. Eles são em grãos ou já moído. Eles já deram o café moído pra você. Perfeito. E é um café bem especial, tá? Especial, que acho que você vai gostar bastante. Vamos provar, seremos clientes. Tá certo, então. Obrigado. Valeu. Obrigado. Você quer fazer a pergunta ou eu faço? Deixa eu fazer a pergunta Tá bom, lá você faz, depois eu faço. Não sei nem se é a mesma, mas vamos ver. Seu Russo, você falou daquela cadeia logística, né? E por que o despachante aduaneiro, ele que tá nesse meio ali, né? Da cadeia ali, não pode ser OEA? É uma historinha um pouquinho longa. Eu vou tentar resumir para a gente não ultrapassar o horário, tá? Bom, quando o programa foi lançado em dezembro de 2014, né? E como eu falei, eu participei da equipe né, que implantou o programa, porque eu me aposentei em abril de 2014. Então, até março já estava tudo pronto, né? E o programa saiu. Então, o que nós
imaginamos naquela ocasião que realmente, né, o despachante aduaneiro era um interveniente importante na cadeia logística, até porque tudo aquilo que eu falei de dados do despacho, ele tem conhecimento, etc. Então ele foi chamado a participar do programa. Só que tinha uma condição, que era até para diferenciar o despachante que tivesse, né, aquela expertise específica em relação ao programa. Não como despachante aduaneiro, porque todos eles são concursados, são, né, experts naquilo que faz. Só que tinha essa nova visão que é o programa OEA, focado inclusive na segurança. Então, eram coisas distintas daquilo que é a elaboração do despacho. E aí foi criado um concurso para que esses despachantes se submetessem a um concurso e, uma vez aprovados, eles seriam certificados como OEA, tá? Só que, naquela ocasião, alguns despachantes consideraram, e eu não vou entrar no mérito se isso é justo ou não, consideraram que todos deveriam ser porque eram despachantes iguais. Até concordo nesse aspecto de conhecimento científico da elaboração de despacho. Só que não no conhecimento do programa OEA. Tá? Então, essa prova, né, houve até algumas provas de um grau de dificuldade bastante elevado. Tá? Na ocasião, eu dei treinamento junto com o sindicato, no auditório do Sindicato dos Despachantes, treinamos vários despachantes para passar no concurso. Tá? E, né, houveram alguns concursos na sequência, só que com um grau de aproveitamento desses concursos muito pequeno. E, ao mesmo tempo, muitos despachantes começaram a entrar na justiça para querer entrar no programa OEA. Tá? E, né, decorrido, né, 1 ano e pouco nesse, tá, processo e ausência aí a Receita parou de fazer os concursos e, de repente, a Receita Federal retirou dentre os intervenientes passíveis de certificação, essa exigência retirou o despachante aduaneiro de ser um interveniente passível de certificação. Já ouvi notícias, os sindicatos, a federação, todos já estiveram, né, argumentando na Receita Federal. Eu também, sempre que tenho oportunidade, também argumento que eles devem participar do programa, mas desde aquela época até agora a Receita não retornou, não colocou eles mais como intervenientes passíveis de certificação. Eu espero que isso reverta algum dia. Isso, porque eu sei acho que no futuro pode acontecer, então. Sim, sim. Torço para que isso aconteça, porque é um interveniente importante no fluxo de comércio e que pode, né, melhorar a segurança e a conformidade dos despachos recebendo esse certificado de confiança por parte da Receita Federal. Então, mas eu sou a favor também de, o despachante ser OEA, ter OEA e mais ter a prova, sim. Lá porque para verificar que ele sabe do programa, igual você falou, saber do programa. Eu tenho uma pessoa só que eu vi que fez até a prova e passou. Sim. Eu conheço igual você falou, foram poucos os que passaram. Acho que o nível de dificuldade e ele era despachante há anos e anos. Eu não tenho certeza do número, mas eu treinei aqui em Santos mais de 100 despachantes e desses só 16 foram aprovados. Então, que eu conversei, difícil, só um que eu vi lá, acho que ele até ganhou ele tirou um certificado. Né? O certificado é realmente, mesmo até hoje, o certificado é um documento impresso que a empresa coloca num quadro, é um certificado. E assim, e as empresas que podem, né, ter o EA, é muito difícil esse processo para conseguir entrar? Não? Eu te digo assim, né, uma empresa que me contrata como consultor para tornar-se um operador econômico autorizado,
eu primeiro digo que eu não faço, né, preenchimento de processo com solicitação, não é um pedido que se faz na Receita Federal e que tem o direito de receber né, a certificação. Eu faço um treinamento para que a empresa se adeque aos requisitos. Então, eu sempre uso assim, você, quando me contrata, você não vai ter o certificado OEA, você vai ser um OEA, tá? Então, é a grande diferença entre um certificado ISO, por exemplo, que a empresa contrata uma consultoria e sabe que no final terá o seu certificado, tá? No OEA, não. Ela tem que preparar um processo, ela tem que se adequar a determinados requisitos, depois a Receita Federal vai fazer uma validação para confirmar se ela realmente é uma empresa que pode ser certificada. Tá? Vai um fiscal assim, Sim. na empresa e levanta todos os pontos que... Isso. É por isso que é importante ter uma consultoria, porque nós vamos com esse olhar imparcial fazer uma análise de quão adequada a empresa está. Porque é uma tendência natural da empresa achar que não, eu sempre fiz assim, está tudo certo, há 50 anos que eu trabalho desse jeito. Tá? Então, é bastante inteligente a empresa que contrata uma consultoria externa que vê com os olhos de imparcialidade. Sim. Eu conheço alguma coisa sobre a OEA da parte de tecnologia, Sim. que a gente consegue ajudar também o pessoal com a sua consultoria. Nós já tivemos a oportunidade né, de Estar questionar vocês, né? Porque um dos requisitos da certificação OEA é a segurança das suas informações. E hoje em dia tudo isso está em sistemas. Então a gente passa por uma análise de o quão seguro está o teu sistema, né? A tua TI como um todo. Se ela é segura contra a invasão, porque alguém pode querer saber determinados dados da carga sem ser presencialmente. Tá? Sim. E vocês sabem que isso é possível. Sim. Então, o que a Receita exige? Que você tenha sistemas seguros. E já teve empresa assim que contratou o senhor, tal, o senhor viu, mostrou tudo, mostrou todos os pontos e que a empresa viu e falou, ixi, isso aí eu não vou conseguir. Eu normalmente, né, quando a empresa né, me contata para que eu preste esse serviço, eu apresento o trabalho em duas fases. Então, tem uma primeira fase que eu faço uma análise do grau de adequação da empresa ao programa. E aí eu apresento um relatório. Com essa análise, ela vai ver se ela tem condição, às vezes depende de investimento em alguns recursos. Aí é o momento dela analisar. Não, eu consigo, vamos em frente. Ou então, não, vamos esperar, eu não tenho orçamento para esse ano, vamos deixar para o ano que vem. Então, existe isso sim. Tá? Então não é... É porque tem que ter segurança, né? Tem que ser seguro, sim. senão não faria Não, e por outro lado, é como eu falei no começo, né? A minha empresa tem um compromisso. Até perante a Receita Federal, eu não quero que entre uma empresa peticionando a sua certificação e a Receita analise e veja que essa empresa não está adequada. Né? Então, pô, Russo, a culpa é da sua empresa que não olhou isso direito. Usa uma coisa, é mais difícil, conquistar o OEA ou manter o OEA? Depois de conquistado, tem que ter a sua consultoria ainda acompanhando? Eu preparo a empresa para que ela não dependa da minha consultoria permanentemente. Apesar de que é interessante, né, aquela auditoria externa que a gente pode fazer, porque o programa não se encerra com a certificação. Tá? A empresa, mesmo sendo certificada, ela não deixa de estar no universo da fiscalização, porque ela pode, em algum momento, deixar de seguir determinada linha, deixar de atender determinado requisito. E aí, né,
todo certificado ele é baseado em um ato declaratório executivo. Qual é a característica desse termo, né? Esse ato declaratório executivo, já por natureza, ele é sempre de caráter precário. Ou seja, a qualquer momento ele pode ser suspenso ou cassado, tá? Tá. Então, não é um direito adquirido. Mas tem algum período, por exemplo, que tem alguma fiscalização, alguma coisa? De Sim. 1 em 1 ano, 2 em 2 anos, alguma coisa assim? Ou o fiscal de repente aparece. A norma hoje, ela diz que a cada 4 anos, né? Se não tiver nenhuma intercorrência nesse período, né, nenhum fato que justifique uma ação da Receita, que aí vai dar uma suspensão ou cassação, depois de 4 anos, você teria que fazer essa revalidação. Tá? Mas essa revalidação nada mais é do que a verificação se todos aqueles requisitos continuam sendo atendidos e se todas as informações estão atualizadas. E o programa, como ele é baseado em um processo na internet, dentro do portal único do Syscomex, que permite o próprio usuário fazer as atualizações, você pode manter as atualizações sempre que elas ocorrem e no final de 4 anos, aquela verificação já está praticamente, né? Aquela validação já está praticamente pronta. Então, ele pode ser renovado quase que automaticamente. E tem muitos profissionais assim que entendem dessa parte aí, até da consultoria. O senhor consegue uma equipe? Isso é um problema, porque é um conhecimento muito específico. E, né, eu adquiri isso trabalhando Anos com de o experiência, programa né? dentro da empresa. E não tem uma faculdade de consultoria aduaneira, né? As faculdades de comércio exterior, elas estão mais focadas ao aspecto comercial, né? De venda e compra, de importação e exportação, do que de elaboração de despacho, do que de habilitação de recintos, né? Condições para certificação dentro de uma qualidade definida, segurança. Então, tudo isso são assuntos que não estão no currículo universitário. Então, hoje em dia, é difícil a gente conseguir consultor aduaneiro, né? Na minha empresa, eu costumo, né, buscar estudantes de comércio exterior, estudantes de TI, estudantes de diversas áreas e fazer um estágio, né? Então, para treinar dentro da empresa aquilo que é específico. Então, eu quero, inclusive, né, transmitir esse conhecimento para que eu tenha que trabalhar menos no futuro. Certo. Então, o estagiário, assim, a pessoa que queira ingressar na área, na sua empresa, por Sim. exemplo, tem que ser obrigatoriamente comércio exterior, TI, a parte de segurança ou... Acho que é melhor, né? Nesse outra O área foco aí, né? principal é comércio exterior, tá? Mas a área de segurança e de TI, né, é também bem-vinda, porque vocês já viram que, né, as condições dentro do programa OEA, elas são abrangentes de diversas áreas, até recursos humanos, tá? Então, de repente, em alguma coisa focada a direito. Também eu não tenho hoje, né, uma restrição a dizer, não, só pode ser da área de comércio exterior para trabalhar comigo, tá? Porque é um universo muito amplo de conhecimentos que uma única categoria não atende. Tá? Então, se gostar e querer aprender, pode fazer. É uma oportunidade, né? Precisa gostar da área e precisa estudar bastante. Então, eu sempre Se digo, gostar de estudar, então, sim, melhor ainda. material para leitura não falta. É porque para você fazer até os procedimentos, elaborar os procedimentos, deve ser Sim. alguns calhamaços de folhas, né? Complicado. Tá certo. E interpretação de legislação. Então, a área de direito também é convidada, porque Ajuda bastante, né? ajuda Porque bastante. Né? O, o-
Você falou além do direito. O direito também precisa muita coisa? É para interpretar o quê? Por exemplo, você falou de direito e de RH. Sim. Para que essas duas coisas? Tem algumas coisas dentro do programa OEA que a gente tem problemas até jurídicos, tá? Um funcionário de uma empresa, que ela seja OEA, ele passa por um crivo diferenciado. Por quê? A empresa precisa ter certeza de que esse funcionário não seja cooptado pelo ilícito, tá? Então, às vezes, a investigação que ela tem que fazer em relação a funcionário esbarra na legislação. Entendi. Então, é interessante, né? A gente percorre uma série de barreiras para poder atender esse requisito do OEA. Como é que a empresa vai contratar alguém que ela, né, não saiba que essa pessoa não está envolvida com É idônea, algum né? ilícito, que ela é idônea. Então é óbvio que a legislação brasileira não permite você recusar um candidato que esteja respondendo um processo ou que já tenha pago sua pena. Entendi. O que você acha, seu Russo, de empresários assim que ainda não tem o EA, por exemplo? Por que acha que eles não têm essa visão? Alguns ainda não chegaram a essa visão do benefício do OEA. Aí eu acho que o programa OEA brasileiro, não vou culpar a Porque eu Receita acho Federal, que até... mas eu acredito que tem muitos empresários que ainda não sabem nem que ele existe. Nossa. Eu acho que a divulgação não tem tido, né, não tem tido o alcance que a gente espera. Eu estou cansado de falar com empresários que a gente tem que começar a explicar do zero, porque ele ouviu falar sobre o programa ontem e não tem ideia do que seja. Anos. E já existe desde 2015, né? Eu fiz essa pergunta. Né? Eu fiz essa pergunta também porque eu acho que é até um diferencial comercial isso Sim, daí. Que acho que eles poderiam vender mais ou mais caro. Sim. E ter um lucro maior por ser OEA, né? Sim. A grande vantagem é que nem a empresa resolve ter uma certificação ISO. Isso não traz um benefício financeiro, né, direto, mas ela tem uma outra imagem. O certificado OEA também é assim. Então, o aspecto comercial de como essa empresa vai ser vista, inclusive fora do Brasil, é o grande diferencial. É um investimento, na verdade. É um né? investimento. Vale a pena. O benefício que ela pode ter em redução de custos logísticos também é considerável. Se ela fizer, né, a conta no lápis mesmo, né, ela vai ter um resultado positivo com a agilização. Quanto pode render para essa empresa ela ter a sua mercadoria, o seu insumo de importação no momento que ela precisa na linha de produção? Né? Nós tivemos aí Quanto na menos pandemia... pagar menos a armazenagem também, né? Sim. E de repente, né, a transportadora, se a transportadora entra no terminal ou está com o caminhão disponível para você e tua carga não está desembaraçada, você também tem que pagar. Então tem uma série de, né, custos de logística que, se você for considerar o desembaraço rápido da sua carga, e inclusive na importação, um operador econômico autorizado tem a possibilidade de fazer o chamado despacho sobre águas. A mercadoria ainda está navegando e você já pode preparar a sua declaração. Ela provavelmente vai cair em Canal Verde e, quando o navio atracar, você já pode retirar. Você não paga nenhuma armazenagem. Que beleza. Então, existem vantagens financeiras, tá? Mas a maior vantagem é comercial.
O pessoal tem que Ter visão. Sim, né? tem que é ter uma visão, tem visão que ter visão. bem específica. Você faz a última ali. Seu Russo, a conversa tá muito boa. É, Tá, olha o tempo, é. você viu o Já tá tempo? quase uma hora de Aqui, bate-papo ó. aqui. Tô Tudo. falando. E se a gente for se estender, a gente vai se estender mais uma hora aí. É. E se vocês não me pararem, eu fico falando. É bastante. Mas é bom, tá? Uma coisa, qual conselho, que você daria para os jovens que estão começando na área, que estão começando na carreira? Quais os conselhos que você daria para eles? Pode olhar aqui Tá. até para cá que eu... Bom, o estudante que tiver interesse em trabalhar com comércio exterior e principalmente na área de logística, tá? Tem que pesquisar, estudar, e muito do que a gente falou aqui não está no currículo escolar. Tem que pesquisar fora. Então, eu aconselho, por exemplo, dentro do site da Receita Federal, tem, né, lá dentro do programa OEA, tem a Biblioteca OEA. Lá tem muito material para leitura. A legislação que embasa todo esse programa também consta. E tem um documento que é muito importante, chamado Perguntas e Respostas. Lá tem uma série de perguntas, aquelas que eu respondi para vocês hoje aqui, todas também em relação ao OEA, tem lá nessa relação de perguntas e respostas Bacana. no site da Receita Federal. Legal. Ah, legal, legal. Vocês podem conferir se o que eu falei aqui está certo. Tá certo. Então. Pessoal, como a gente pode encontrar a Russo Consultoria? Bom, tem o meu site, né? russoconsultoria.com.br. Que vocês estão vendo na tela aí, ó, pessoal. Isso. E Temos no LinkedIn o também? LinkedIn, Russo Consultores Associados. Tá? Acho que não tem aquele E, é só Russo Consultores Associados. Tá? A gente apaga ali na Colocar edição. A gente direitinho, vai né? apagar então na edição. Tá certo, então. Tá. Então, pessoal, se vocês querem saber mais sobre o OEA, querem implantar o OEA na empresa de vocês, procurem o seu Russo, viu? Eu já conheço ele há muitos e muitos anos e sei da qualidade do serviço deles, tá? E além disso, você gostou do bate-papo aqui assim? Se inscreva no canal Hora do Pod. Dá um like. Dá um like, dá um Isso é joinha e importante. siga a gente ali, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Um Obrigado. abraço. Obrigado a todos. Obrigado.